Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando mais essa mesa, terceira mesa do Fórum Permanente Florestan Fernandes, 100 anos, democracia e mudanças sociais no Brasil. Este Fórum Permanente é uma iniciativa que a professora Mariana Chaguri e eu, do Departamento de Sociologia, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, organizamos em homenagem ao centenário do professor Florestan Fernandes, em parceria com outras universidades e instituições nacionais e também com o Decult aqui, da Unicamp, a quem a gente agradece. Hoje, essa sessão, a mesa número 3, ela está intitulada como Uma Agenda de Pesquisa, Projeto Unesco e Guerra Fria, e teremos como os dois expositores os professores Walter Roberto Silvério, do Departamento de Sociologia da UFSCar, e o professor Gustavo Rodrigues Mesquita, do SEBRAP, que farão as suas apresentações em algo em torno de 20, 25 minutos, e depois nós abrimos para o público que pode fazer suas perguntas por meio dos canais disponíveis, né? A primeira fala que nós organizamos aqui é do professor Walter Roberto Silvério, e eu vou apresentá-lo para quem está nos assistindo. O professor Walter Silvério, ele possui graduação e bacharelado em Ciências Políticas e Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, o seu mestrado em Ciências Sociais na Unesp e o doutorado também em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, aqui a Unicamp. Além disso, ele desenvolveu estágio pós-doutoral no Instituto Internacional de Sociologia Jurídica do País Basco e no Goldsmith College da Universidade de Londres recentemente. Ele é professor titular do Departamento de Sociologia da UFSCar e membro do Comitê Científico do volume 9 da História Geral da África. Dentre uma vasta produção intelectual do professor Walter, eu destaco alguns dos seus trabalhos recentes, como a síntese da coleção História Geral da África, o livro Ações Afirmativas no Brasil, Experiências Bem-Sucedidas de Acesso na Pós-Graduação, e, mais recentemente, o livro Juventude Negra, Desafios para o Ensino Médio, publicado o ano passado. Então, agradeço ao professor Walter Silvério, agradeço também ao professor Gustavo, que eu apresentarei também devidamente no momento da sua fala, e nós começamos com o professor Walter Silvério para fazer sua exposição. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, eu quero começar agradecendo o professor Mário Medeiros e a professora Mariana Chaguri pelo convite, pela oportunidade de estar participando aqui desse centenário, né, de Florestan Fernandes. Saudar o professor Dr. Gustavo Mesquita e dizer que o que eu vou apresentar hoje, em 20, 25 minutos, é parte de uma pesquisa que eu realizei em 2017, em loco, parte no Arquivo da Unesco de Paris e a outra parte no Goldsmith College, e que tinha como objeto, né, a questão do transnacionalismo negro e a emergência da proposta de diáspora africana. Em meio a essa pesquisa, eu estava muito interessado, e continuo muito interessado, em entender a inscrição do Brasil na perspectiva da diáspora africana. Mas, durante a realização da pesquisa, eu tinha um certo incômodo em perceber uma tendência nas interpretações do projeto Unesco no Brasil, no interior de uma certa perspectiva que poderia, assim, superficialmente, ser intitulada de nacionalismo metodológico. Então, eu penso que o momento do projeto Unesco, né, e a própria fundação da Unesco, enquanto uma das organizações chaves, né,
da Organização das Nações Unidas, é um momento extremamente complexo e rico, e que o projeto Unesco, ele é um projeto que ele tem uma amplitude transnacional ou internacional, se preferirem, nos termos da época, e ele está preocupado em dar algumas respostas. Talvez a mais conhecida seja a resposta em relação ao Holocausto, mas existe no interior do projeto Unesco uma preocupação, eu diria, com os países africanos e asiáticos que estão saindo ou estão em pleno processo de luta, de libertação em relação ao colonialismo, né? Então, eu acho que existe um quadro, um cenário em que esse projeto está sendo pensado e que ele precisa ser ampliado nas análises que vêm sendo realizadas em torno dele, na minha perspectiva, obviamente. Então, eu quero situar um pouco a contribuição do Florestan Fernandes e do projeto Unesco, ou mais o projeto Unesco, e como o Florestan Fernandes e Roger Bastide estão articulando essa proposta, obviamente, não em direção ao título da mesa, né, que está apontando para a Guerra Fria, mas também em direção ao título da mesa, porque, na verdade, eu acho que existe um momento anterior, né, que vai consolidar o projeto Unesco, e esse momento anterior ele é extremamente importante para a gente entender, né, o desenvolvimento da reflexão que é feita por Florestan Fernandes, né, em Negros e Brancos em São Paulo, e posteriormente na integração do negro na sociedade de classes, e alguns outros textos posteriores que, por falta de tempo, eu não vou mencionar. Bom, eu começo, então, dizendo que é uma abordagem simpática ao Florestan Fernandes, né? Uma pessoa que eu tenho respeito enorme, o conheci em vida, e, segundo ele, eu fui o primeiro professor negro a homenageá-lo na ocasião em que a UFSCar estava recebendo a Biblioteca Florestan Fernandes, né? Eu fui designado pela reitoria da universidade para prestar esta homenagem. Então, tudo que eu estou dizendo, ou direi aqui, né, é sempre de uma perspectiva muito simpática e respeitosa a Florestan Fernandes. Eu quero começar, então, dizendo o seguinte. Em 2018, né, o professor André Botelho, o professor Antônio Brasil Júnior e o professor Maurício Roelds nos legaram um texto que, ao entrevistarem Hélio de Rugai Basto, Gabriel Kohn e Marisa Peirano, o título desse texto é Florestan Fernandes entre dois mundos. Né? O que me interessa nesse texto é uma definição, né, que eles se apropriam do Ítalo Calvino para dizer o seguinte: uma das melhores definições de clássico, entre aspas, talvez seja mesmo a conhecida de Ítalo Calvino, 2004. A de que clássico é aquele autor ou livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Eu gosto muito dessa definição, e ele é um pouco o mote, essa definição é um pouco o mote da minha fala. Então, a partir dela, eu me pergunto, então creio que é uma boa definição, e me perguntei ao ler o texto: o que Florestan Fernandes teria para dizer sobre o negro e por que não diz? Então, a minha fala está um pouco estruturada nisso, né? Eu acho que o Florestan Fernandes, e essa é também um pouco a minha sensação da leitura dos textos do Florestan, em especial os oriundos do projeto Unesco, é que, em função do quadro do final da Segunda Grande Guerra Mundial,
você tem, por um lado, né, a exigência que vem de um processo de luta mortal na Segunda Grande Guerra Mundial, e você tem, ao mesmo tempo, um processo de desorganização dos impérios coloniais e a luta pelas independências do continente africano. Dessa forma, eu quero, ao invés de discutir a questão do pensamento e do programa na chave da Guerra Fria, eu quero chamar a atenção que o pensamento do Florestan Fernandes, na minha leitura, e em especial nesse projeto que resultou da integração do negro na sociedade de classe, está na encruzilhada de três perspectivas que fundamentam o projeto Unesco, que são as seguintes. A primeira é a ideia advinda do Instituto de Etnologia francês, fundado, entre outros, por Marcel Mauss, né, na década de 20, e que propunha um tipo de pesquisa etnológica que estava preocupado com a produção do conhecimento sobre homens de hoje, à época, então, os homens da década de 50, 40, 50, e de homens fósseis. Os últimos, né, eram considerados seres fossilizados como uma alusão não mais a uma diferença biológica, mas a formas culturais arcaicas que guardaram proximidades com uma pré-história do europeu. O segundo ponto da encruzilhada, né, é o ciclo de relações raciais, competição, conflito, acomodação e assimilação, que Robert Parker havia formulado e que dá sustentação à noção de relações raciais, termo por ele cunhado, ao que tudo indica, em 1939. E o terceiro ponto da encruzilhada é o Point For Program, do governo Truman, lançado oficialmente em 1949. Esses três legados, né, que são extremamente diferentes, né, eles estão fundamentando a emergência da Unesco e a forma como a Unesco vai pensar o processo de entrada de povos considerados primitivos, que fizeram a transição a partir do Instituto para a condição de selvagem para primitivos, e que entram ou adentram na história, né, a partir dessa perspectiva de povos primitivos e numa certa alusão rápida, né, povos que eram considerados desde então sem fé, sem lei, sem rei, né, numa alusão vulgar e rápida, que a somatória disso é igual a povos sem história. Bom, o que me interessa, então, é mostrar que, no primeiro caso, né, essa ideia de povos fossilizados, né, homens de hoje e homens fósseis, era uma proposta que foi consolidada no Museu Etnológico, que se colocava a tarefa urgente, especialmente urgente, porque a França tinha uma cura para as almas, e era responsável pelos grupos humanos que estavam tentando governar sem sequer conhecê-los, né? Isso é no início do Instituto. Ao longo do Instituto, nós vamos ver alguns desenvolvimentos. Por exemplo, o que me interessa para essa comunicação rápida é dizer que tem dois alunos do Instituto que são muito importantes para o meu argumento. O primeiro dele é Alfred Metrox, que foi aluno de Marcel Mauss, e foi quem primeiro escreveu sobre os tupinambás no Brasil. O segundo, Leopold Senghor,
um dos autores, um dos formuladores do movimento de negritude. Então, é muito interessante porque ambos foram alunos de Marcel Mauss, né? O primeiro foi o primeiro diretor, né, do Departamento de Ciências Sociais da Unesco, né? E o segundo foi o primeiro presidente, né, do Senegal. Então, vejam que coisa interessante, né? Enquanto o Métraux atuou na formulação dos inúmeros museus de etnologia no continente americano, né, com essa perspectiva de preservar a memória dos homens fósseis ou dos primitivos, Leopold Senghor se colocava numa outra perspectiva, né? E a perspectiva de Senghor era exatamente a de pensar, né, não que os africanos fossem homens fósseis, mas que o momento, né, de luta colonial que estava em curso era um momento fundamental para o renascimento africano. Era uma maneira de você recompor, né, recriar, se for assim melhor, aquilo que o colonialismo tinha sufocado e tentado apagar. Então, eu penso que essa distinção entre Métraux e Senghor é muito importante para o meu argumento, né? No segundo caso, a ideia de relações raciais me parece que é muito próxima ou é fundamentada por essa perspectiva de povos sem história, na medida em que você passa a pensar as relações raciais a partir do termo negro, né? E o termo negro, nesse sentido, ele significa um apagamento das tradições culturais que foram trazidas pelos negros para o continente americano. Então, quando ele está falando em renascimento, né, negro, renascimento africano, ele está precisamente pensando não só no continente africano, mas na diáspora africana. Fato é, né, que o movimento de negritude tem Senghor e Aimé Césaire como um dos dois, né, representantes, digamos assim, um do continente africano e outro da diáspora. E toda a discussão, me parece, de uma maneira muito simplificada, do movimento de negritude é mostrar que existe, né, uma cultura ou culturas e civilizações no continente africano. É coisa que a ideia de ciclo de relações sociais que introduz um negro como povo sem história nega. Então, eu diria que toda a perspectiva que se opera nos anos 50, 60, né, ou mesmo a partir do New Negro Movement, é uma perspectiva de apagamento, digamos assim, das tradições culturais ressignificadas, obviamente, que os negros ou os africanos transportaram para o continente americano. O terceiro aspecto, e talvez esse seja o aspecto mais importante, é que o Point For Program ele se articula perfeitamente com o ideário da Unesco, né? A Unesco surge, por um lado, né, com a perspectiva de melhorar as relações entre as diferentes culturas e civilizações. Para tanto, a Unesco tem um projeto de construção de histórias setoriais, né? História da China, história da África, história da América Latina e assim por diante. Mas, por outro lado, né, a Unesco pensa numa chave muito próxima ao Point For Program, em especial na ideia que está na formulação da Unesco de que os novos povos precisam se adequar aos tempos modernos e, para tanto, tem que se trabalhar numa educação que é uma educação em direção
à modernização, ou seja, uma educação que tenha por princípios, né, o desenvolvimento tecnológico. A comunicação é uma área central de atuação da Unesco, né? A comunicação usando as tecnologias comunicacionais da época, né? A inovação tecnológica, em especial pensando no desenvolvimento e na modernização do campo nessas sociedades que estavam emergindo. E, por último, um aspecto que nos interessa muito, que é a ideia de que os intelectuais das colônias ou das ex-colônias deveriam ser atendidos pelas melhores universidades, né, dos países centrais, né? Então, não é à toa que vários dos ativistas intelectuais políticos que participaram do processo de construção da oposição ao colonialismo na África e na Ásia são ex-estudantes de universidades europeias e americanas, né? Esse é um dado muito importante. Então, aquilo que se colocava na chave da cooptação, na verdade, de intelectuais dessas colônias, acabou resultando em algo muito mais complexo, né, na medida em que esses ex-estudantes estiveram à frente, por exemplo, da luta de libertação em Gana, no próprio Senegal, na Tanzânia e em outros locais. Bom, eu estou vendo aqui o relógio, eu queria dizer que esse terceiro aspecto, então, ele vai mostrar um dilema que me parece que existe na obra do Florestan Fernandes, né? O negro só pode entrar para a história enquanto uma espécie de tábula rasa em que tem que ser escrita a história do desenvolvimento industrial, urbano-industrial. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar dois textos que me dão sustentação a essa, digamos, elaboração. O primeiro deles se chama The Weight of Past, que é um texto de 67, publicado na Daedalus, e um outro do Roger Bastide, chamado Color, Race and Christianism, publicado no mesmo número, que é um número duplo, em 1967, na Daedalus. É muito interessante porque nesses dois textos eu encontro essa fundamentação de que as culturas tradicionais africanas não estar presente no momento em que esses sujeitos adentram a sociedade de classe, ao mercado de trabalho livre. Então, para encerrar mesmo, eu queria dizer o seguinte: o elemento ausente, né, que o Florestan não pode responder, em função do modelo teórico que ele está operando, é o colonialismo. Então, é muito interessante que a luta colonial vem correndo, vem se dando de uma maneira muito importante em contexto global, mas o modelo ao qual o pensamento do Florestan está afiliado o impossibilita de tratar, né, a questão colonial de uma maneira, eu diria, mais adequada. Em vários textos que eu leio do Florestan, eu sinto essa proximidade, mas o colonialismo não está contemplado. E por quê? Porque parece que existe uma teoria do progresso que está informando, né, o modelo a partir do qual ele está operando, né? E é essa teoria do progresso que está sendo questionada, né, pelos africanos, né, e outros colonizados, quando a gente acompanha a dinâmica de luta que vem desde das conferências pan-africanas, entendendo que a conferência o Congresso de 45, né, há uma distinção, a conferência de 1900, todos os outros até 45 são congressos. No Congresso de 45, que é o congresso em que Du Bois passa o bastão
para os jovens africanos que estudavam nas grandes universidades europeias, o Du Bois vai escrever um texto que é um texto muito importante, né, sobre paz e democracia, colônia e emancipação, paz e democracia, onde ele está indicando, né, todos os problemas que circundam, né, o momento do pós-guerra. E me parece que essas indicações que estão no pensamento do Du Bois se contrapõem com esse modelo de progresso que vinha sendo pensado a partir da Unesco e da Organização das Nações Unidas. Bom, então, nós ficamos assim, embora a obra e a perspectiva do Florestan é uma perspectiva extremamente importante e emancipatória, creio que o que ele não pode, né, nos negar, o que ele não pode realizar naquele momento é a incorporação do debate que vinha sendo tratado por intelectuais negros e acadêmicos negros no momento em que ele está escrevendo a integração de negros e brancos em São Paulo, a integração dos negros da sociedade de classes no interior do projeto Unesco. Nesse sentido, o projeto Unesco ele é um contrapeso à dinâmica que vinha sendo proposta pela luta de emancipação colonial. Então, nesse sentido, o que nós vamos ver hoje é que o fato de ter sido considerado povos sem histórias, esses povos que foram considerados sem história, hoje interferem na construção e na reivindicação de uma identidade particular, né, para a realização do seu reconhecimento enquanto sujeito de ação cultural e política. Mário, eu acho que eu cumpri mais ou menos o horário, né? Tem aqui, eu tirei, consegui resumir isso em 4 páginas de cento e poucas páginas. Bom, obrigado, Walter. Você ainda tinha alguns segundos antes dos 25 minutos acabarem. Espera aí que eu vou voltar. Não, a gente continua, por gentileza, no debate, porque vai ser quente. Eu imagino que tenhamos também perguntas do público daqui a pouco. Então, muito obrigado, Walter, obrigado pela sua exposição, bastante interessante, provocadora, e bom para a gente avançar o conhecimento sobre o Florestan Fernandes e esse contexto do projeto Unesco. Agora, eu gostaria de apresentar o professor Gustavo Mesquita, né, que está aqui conosco. O professor Gustavo Mesquita possui a graduação em História pela Universidade Federal de Goiás, mestrado também em História pela UFG e o doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente ele é pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e também é pesquisador integrante do Grupo de Estudos sobre a Guerra Fria da USP, coordenado pelo professor Elizabeth Cancelli, e do Laboratório de Pensamento Social da Fundação Getúlio Vargas. Eu gostaria de fazer alguns destaques. Ele é autor dos livros a respeito de Gilberto Freire e o Estado Novo, Região, Nação e Modernidade, pelo qual ele ganhou o 6º Concurso Nacional de Ensaios, o Prêmio Gilberto Freire, da Fundação Gilberto Freire e da Global Editora, em 2017, o livro saiu em 2018, e coautor do livro Guerra Fria e Brasil para a Agenda de Integração do Negro na Sociedade de Classes, recentemente publicado pela Alameda, agora em 2020, coautor com a professora Elizabeth Cancelli e com o professor Wanderson Chaves. Então, é um prazer, Gustavo, recebê-lo aqui, nessa sessão do fórum, e ouvi-lo a respeito da agenda Unesco e Florestan. Bom, obrigado, Mário, obrigado também a Mariana, a Unicamp, por esse espaço de discussão e de homenagem ao Florestan Fernandes. Fiquei muito feliz com o convite, porque o pensamento do Florestan foi objeto da minha tese de doutorado,
né? Eu estudei a formação do antirracismo na história da sociologia, né? Nos Estados Unidos e no Brasil, com uma ênfase muito grande às ideias do Florestan Fernandes. Então, pude pesquisar as cartas, a correspondência, basicamente, não só os livros, né, que circularam bastante entre cientistas sociais que colaboraram com a Unesco nos anos 1950, sobretudo, né. O projeto teve desdobramentos nos anos 1960, com o livro A Integração do Negro na Cidade de Classe, mas ele se dá principalmente nos anos 1950, né. Então, essa agenda de pesquisa, né, que tem as suas principais teses acadêmicas desenvolvidas nos anos 1950, a gente pode entendê-la melhor a partir do nascimento da Unesco, né? Eu acho que falar sobre a Unesco, por que foi criada, nos ajuda a entender, né, o que estava em questão, não só na Europa e nos Estados Unidos, mas para a sociologia brasileira daquela época, né? Então, depois das catástrofes humanas da Segunda Guerra Mundial, quando se teve consciência dos horrores de guerra, né, do Holocausto judeu, das faxinas étnicas de ciganos e de outras minorias, né, do expurgo de opositores aos regimes políticos, né, logo em 1945, a Unesco foi criada como uma agência da ONU responsável pela coordenação do papel que as ciências humanas e sociais teriam na formação do homem moderno, né? Essa é a expressão de época, né? Esse homem seria capaz do exercício da democracia e da paz entre as nações, né? Ou seja, é a formação do indivíduo moderno, né? Indivíduos aptos ao exercício da liberdade na sociedade de classes. Então, esses termos, né, a liberdade, a sociedade de classes, a democracia, a paz internacional, são pressupostos, né, da abordagem filosófica que fundamenta a Unesco, né, que vai fundamentar a ação da Unesco, né, inclusive a abordagem dos direitos humanos, né, cuja declaração é de 1948, né, a abordagem dita universalista, né, o universalismo dos direitos humanos, tudo isso compõe um repertório, um conjunto de ideias que formam, que dão sentido à atuação da Unesco, né? Então, bom, com esses ideais em mira, né, a Unesco parte em busca da expansão, né, ela valoriza a expansão da ordem liberal democrática e do desenvolvimento econômico ao redor do mundo. Agora, no que se refere às ciências sociais, especificamente, é importante a gente entender, e o meu ponto aqui, ele converge exatamente com o que disse o professor Walter, né, que o corpo de cientistas sociais que colaboravam com a Unesco nos anos 1950, posso destacar uma liderança no mundo da sociologia, o Franklin Fraser, sociólogo formado nos Estados Unidos, mais precisamente em Chicago, que colaborou muito com a Unesco nesse momento, né, esse corpo de cientistas sociais colaboradores tinha uma teoria em mente, né, eles valorizavam uma teoria, que é a teoria da modernização, ou como o professor Walter chamou, do progresso, né, a teoria da modernização da escola de Chicago, né, da escola sociológica de Chicago. Então, essa teoria, ela serviu de baliza para as muitas pesquisas financiadas pela Unesco, entre elas a da fração paulista, desenvolvida sob coordenação do Roger Bastide e do Florestan Fernandes. Basicamente, essa teoria diz que existem sociedades modernas e existem sociedades tradicionais, né? E a diferença entre elas são características sociais, culturais e econômicas dessas sociedades. Ou seja, valores, comportamentos e condutas na vida social que diferenciam essas sociedades, né? E o particular interesse dessa teoria, né, assim como para a Unesco,
era enxergar como as relações entre sociedades modernas e tradicionais se davam naquele momento, né, e como as tradicionais fariam a passagem para a modernidade, né, como as sociedades tradicionais chegariam ao que apresentava, né, ao que parecia ser naquele momento as sociedades modernas, né? Ou seja, a teoria da modernização tem uma importância nesse momento para os países chamados de subdesenvolvidos, né? E a Unesco valoriza essa teoria da modernização, né? É uma subjacência ao que se pensava naquele momento, ao que se dizia, inclusive, sobre as relações raciais. Bom, em 1950, então, a Unesco resolveu financiar projetos de investigação sobre relações raciais no Brasil, porque o Brasil foi tido, então, como um país que teria uma originalidade, né, uma excepcionalidade na sua constituição histórica, na sua formação histórica, né, e essa originalidade poderia servir, poderia auxiliar a missão da Unesco, né, que é justamente aqueles pontos que eu ressaltei, né, no começo. Ou seja, o Brasil seria um laboratório de civilização, né. Tem os estudos clássicos do Marcos Schormayer sobre isso, né, e também esse livro que você mencionou, Guerra Fria e Brasil, né, nós abordamos como se deu a escolha do Brasil para esse projeto piloto, né, de relações raciais. Ou seja, que lição civilizatória ao mundo seria essa? Seria a mistura racial e cultural, né? Evidentemente, essa decisão se inspirou na obra do Gilberto Freire, né, que apresentava o Brasil ao mundo como um país, um caldeirão cultural, né, em que se formava ali uma nova civilização, né? Mas é importante, além desse aspecto que foi importante, né, que motivou a escolha do Brasil para esse projeto piloto da Unesco, é importante também levar em conta os diálogos internacionais entre os cientistas sociais, né, que colaboravam com a Unesco, né? Na correspondência entre esses cientistas sociais, entre o Alfred Metrô, o Franklin Fraser e a própria diretora da Unesco nesse momento, que é a Alva Myrdal, né, entre 51 e 55, né, a mistura racial não era o único elemento, né, de preocupação, de interesse da Unesco. Baseado nessa teoria da modernização, eles entendiam que o país, né, o Brasil, passava por uma intensa industrialização, né, um processo vertiginoso que gerava mudanças sociais impactantes na estrutura social, né? Então, essas mudanças sociais, elas criavam novos atores, né, na cena política e também na estrutura da sociedade, né? É um conjunto de mudanças pelo qual o Brasil estaria passando e que, no curso delas, o racismo poderia ser acentuado, né? Então, existe uma visão de que as relações raciais estariam mudando junto com a industrialização, provocada pela industrialização, né? O Roger Bastide, o próprio Florestan, fala muito em disruptura, né, da estrutura social. Ou seja, aquele tradicionalismo rural da sociedade brasileira estaria acabando, né, e o industrialismo, junto com a sua sociedade moderna, estaria em curso. E isso teria isso colocaria um risco, né, para essas relações raciais, no sentido de incentivar reações racistas dos brancos, né, alimentar o racismo dos brancos. Bom, o projeto Unesco foi feito com alguns grupos regionais, né, foram vários cientistas sociais que colaboraram. Aqui eu vou me deter sobre a fração paulista, né, o grupo paulista e principalmente o Florestan Fernandes, né. Qual é o tema do Florestan Fernandes, né? Ele privilegia um tema, né, na obra dele, principalmente em Brancos e Negros em São Paulo e a integração do negro na sociedade de classe, que é a situação do negro na estrutura social, né? A situação de vida do negro na estrutura social.
Bom, e ele aponta, de maneira muito rápida aqui, né, eu posso dizer que ele aponta para uma tese, né? Ele diz: a exclusão do negro é um problema de desigualdade racial estrutural, né? A sociedade de castas do passado, né, baseada no trabalho escravo, colocou o negro numa situação de marginalidade, e a sociedade de classes ainda não foi capaz de fazer a integração, ou de fazer a inclusão do negro no regime de classes, né? Ou, em outras palavras, o racismo estrutural dos brancos, para o Florestan Fernandes, gera desvantagens acumulativas, desvantagens que vão se acumulando, né, e que prejudicam a vida dos negros, né, que são mantidos num ciclo vicioso racista. Ou seja, esse ciclo vicioso, né, decorrente dessas desvantagens que se acumularam ao longo da história e não foram resolvidas, né, reproduz discriminações e desigualdades mesmo na sociedade de classes, né? Então, não se trata de dizer, como alguns entendem, que o Florestan Fernandes dizia que a sociedade de classes, a industrialização, levaria ao fim do racismo. Ele diz, no meu entender, o Florestan Fernandes diz que esse ciclo vicioso do racismo reproduz discriminações mesmo na sociedade de classes, certo? Então, eu separei um trechinho do Brancos e Negros em São Paulo, né? O livro de 1955. Eu vou citar o Florestan, porque acho que é um trecho que traz uma clareza muito grande para isso que eu estou dizendo, né? Para essa tese estrutural do Florestan. Então, vou citá-lo. Quanto à herança do passado, os resultados de nossas pesquisas indicam que a representação social da personalidade status do negro, elaborada pelos brancos, não encontrou até o presente condições que determinassem a sua transformação em sentido radical. Compreende-se que ela só poderá transformar-se radicalmente sob a pressão dos fatos. Sem que a posição social dos negros e dos mulatos se modifique radicalmente, em escala coletiva, é pouco provável que o êxito alcançado na competição com os brancos por algumas personalidades de cor produza repercussões tão profundas em atitudes arraigadas em expectativas de comportamento tradicionais. Daí resulta uma espécie de antinomia social, que prejudica os interesses e as aspirações das pessoas de cor e reduz inevitavelmente o intercâmbio dos negros e dos mulatos entre si e com os brancos. É que a vigência da antiga representação da personalidade e status do negro dificulta e às vezes impede o acesso daquelas pessoas a status e papéis sociais que poderiam acelerar a ascensão econômica e social dos negros e dos mestiços. Assim, cria-se um círculo vicioso. A modificação das atitudes dos brancos sobre os negros e os mestiços depende da alteração da posição social destes. De outro lado, porém, a perpetuação de atitudes desfavoráveis aos negros e aos mestiços tende a limitar o acesso deles, pelo menos em condições de igualdade com os brancos, as probabilidades de atuação social asseguradas pelo regime de classes, em cada um de seus níveis sociais. Bom, existe para o Florestan Fernandes um ciclo vicioso racista, né? Então, qual é, em linhas gerais, o problema dessa agenda de pesquisa da Unesco na ótica do Florestan Fernandes? É uma tentativa de interpretação do que ele passou a chamar de dilema brasileiro, né? Essa dificuldade estrutural imposta pelo racismo à democracia, ao exercício da democracia, né? Numa sociedade democrática, né? De classes, como ele entende. Esse dilema brasileiro, ele é análogo ao então chamado, né, pelo Gunnar Myrdal, dilema americano, né? O Gunnar Myrdal foi um sociólogo e economista sueco que, em 1944, publicou um livro, resultado de uma pesquisa patrocinada por uma fundação norte-americana, a Carnegie Corporation, e esse livro fez um estrondoso sucesso, porque discutia
né, esse dilema americano, que era a relação tensa entre o racismo e a democracia moderna, a democracia numa sociedade de classes, né, com liberdade e igualdade de oportunidades. Né? O Florestan Fernandes cita o Gunnar Myrdal em várias passagens, assim como cita, né, os sociólogos de Chicago. Ele cita ostensivamente porque ele está dialogando, a meu ver, o Florestan Fernandes tem um diálogo internacional muito forte e que se concentra com a sociologia norte-americana. Né? Qual é a tese do dilema brasileiro? Existem, mesmo na sociedade de classes, desvantagens acumulativas, racistas, que se combinam e que mantêm o negro excluído da democracia. Né? Então, se for possível resumir, né, brancos e negros em São Paulo, né, eu acho que eu poderia resumir dessa forma, né, como a emergência dessa interpretação do dilema brasileiro. Né? Ou o Brasil se constitui como uma democracia plena, né, com igualdade de condições, independente da raça ou da cor das pessoas, ou o país vai continuar fadado a se perpetuar numa indefinição, né, um país que não chega a ser moderno, um país que não caminha para a civilização moderna, né, um país que fica estagnado com problemas sociais decorrentes da discriminação racial. Né? Então, o Florestan Fernandes, com os resultados de pesquisa do projeto Unesco, para tese de professor titular dele, a integração do negro na sociedade de classes, de 64, né, ele amplia essa pesquisa, ele adensa, né, a sua interpretação e discute o que é possível, né, na visão dele, né, como seria possível abordar, né, politicamente esse dilema brasileiro. Né? Então, eu separei mais um trecho, esse é do A Integração do Negro na Sociedade de Classes, né, para mostrar como Florestan Fernandes pensava esse dilema. Né? Cito também. Delineia-se claramente, assim, o dilema racial brasileiro. Visto em termos de uma das comunidades industriais em que o regime de classes sociais se desenvolveu de modo mais intenso e homogêneo no Brasil, ele se caracteriza pela forma fragmentária, unilateral e incompleta com que esse regime consegue abranger, coordenar e regulamentar as relações raciais. Essas não são totalmente absorvidas e neutralizadas, desaparecendo atrás das relações de classes, mas se sobrepõem a elas, mesmo onde e quando as contrariam, como se o sistema de ajustamentos e de controles sociais da sociedade de classes não contivesse recursos para absorvê-las e regulá-las socialmente. O que ele está querendo dizer aqui? Né? Ele aponta para um racismo à moda brasileira, né? O que ele vai chamar de racismo brasileira, que é esse disfarce, esse racismo mascarado, que não deixa com que a sociedade se modernize, né, e crie condições para uma sociedade de classe se desenvolver nos termos teóricos que o Florestan Fernandes entende, né, com condições de igualdade, né, independente de raça ou cor. Né? Então, é esse racismo disfarçado, é esse dilema instalado no sistema democrático, né, que impede a democracia de se realizar. Né? Então, para fechar essa explicação, né, sobre o que eu entendo ser o forte, né, a tese principal de brancos e negros de São Paulo e da integração do negro na sociedade de classe, eu separei mais um trecho que é conclusivo, a meu ver. Né? Ele se encaminha para dar uma conclusão sobre o dilema. Diz o Florestan: essa explicação do dilema brasileiro permite situar o problema do negro de uma perspectiva realmente sociológica. Ele não constitui um problema social apenas porque evidencia contradições insanáveis no comportamento racial dos brancos, porque traduz a persistência indefinida de padrões iníquos de concentração racial da renda, do prestígio social
e do poder, ou porque, enfim, atesta que uma parcela considerável da população de cor sofre prejuízos materiais e morais incompatíveis com os fundamentos legais da própria ordem social estabelecida. Esses sintomas conduzem à superfície o mal crônico, que é mais grave e pernicioso. Trata-se das condições mínimas de diferenciação e de integração normais de um sistema social. Bom, o Florestan Fernandes, então, aponta, né, para um problema gerado pelo racismo, mesmo esse dissimulado, né, esse racismo mascarado, que é a construção dessa sociedade democrática. Mas, para o Florestan Fernandes, e aí eu já estou caminhando para o fim da minha fala, existem recursos, né, que só a sociedade de classes pode oferecer. Existem recursos, né, para regulação das relações sociais e para que o país chegasse a uma possível modernidade, né, para que o país deixasse de ser um país racista, né, ligado ao passado escravista, né, que representa o negro através de inferioridades, né, e poderia se constituir uma democracia sólida, né? Para mim, e eu também estou aqui inspirado na apresentação do Fernando Henrique Cardoso, apresentação do livro Brancos e Negros em São Paulo, né? Para mim, abre-se aqui o horizonte para políticas de reparação social, aos moldes das ações afirmativas. Tá? Então, o racismo numa sociedade de classes que se constitui como tal, como classes, né, perde ponto de apoio estrutural, ou seja, não está mais ligado à estrutura dessa sociedade de classes, como o escravismo foi estrutural numa sociedade de castas durante o regime escravocrata. Né? Numa sociedade de classes, a estrutura tende à mobilidade social, né? E o fator, né, o fator de avanço, que poderia ser o avanço dessa sociedade de classes, né, no que se refere às relações entre brancos e negros, poderia ser essas políticas de reparação social, né? Basicamente, ações afirmativas, né? A integração do negro na sociedade de classes poderia se dar por esse caminho, pela igualdade de condições, numa sociedade moderna, uma sociedade de classes e democrática. Esses termos, né, esse pensamento sociológico era fundamental na Guerra Fria, né, para a luta que se travava aqui, naquele momento contra os totalitarismos, tanto de esquerda quanto de direita. Né? Essa possibilidade de modernização da sociedade brasileira a partir de uma agenda democrática, né, durante as décadas de Guerra Fria, nos anos 50, 60, até os anos 80, né, representava uma aposta, né, não só da Unesco, mas de outros organismos internacionais, para uma agenda de integração social, né, cujos contornos principais, né, pelo que eu tentei mostrar aqui, né, que se propunha democrática, inclusiva e diluidora, né, combativa em relação ao racismo. Então, combater o racismo através da sociedade de classes e seus instrumentos de compensação social, através de ações afirmativas, poderia ser uma aposta política, né, nesse momento de Guerra Fria. Né? Então, se alinha a uma agenda que era uma agenda internacional, não era uma agenda só do Brasil. Né? Bom, acho que eu quis trazer alguns pontos que eu considerei mais centrais do Florestan Fernandes para tentar, né, fazer essa leitura estrutural do racismo de acordo com os termos que ele pensava. Né? Acho que é mais ou menos isso. Obrigado, Gustavo.
Obrigado pela sua apresentação também, bastante interessante e enriquecedora. Bom, a gente tem um tempo para conversar, e também para o público que está nos assistindo nos canais que o fórum está sendo transmitido, propor perguntas, e eu repasso aqui para os entrevistados, né? Enquanto as pessoas vão se organizando e fazendo essas perguntas pelo fórum, eu queria fazer apenas 2 comentários, e para ouvir um pouco mais vocês dois, Walter e Gustavo. Eu acho que as falas tiveram pontos de contato muito bons. Acho que o que me vem à cabeça imediatamente é um pouco os sentidos da modernidade que estão presentes na fala de vocês dois, né? Os sentidos da modernidade e os sentidos daquilo que significaria ser moderno em meados do século XX, baseado nessa circulação de ideias nos organismos internacionais, em particular com relação à Unesco. E acho que o Walter levanta um problema bem interessante que eu queria, se for possível, Walter, que você comentasse um pouco mais, né, que é o seu ponto de pesquisa, pelo que eu entendo um pouco hoje em dia, essa sua proposição final, que o que o Florestan não pôde incorporar dessa agenda internacional, e que ele poderia ter incorporado, se eu entendi bem, caso houvesse um diálogo com os intelectuais e ativistas africanos, né? Não intelectuais e ativistas africanos que circulavam em espaços de ideias que Florestan teria condições de acessar. Ele não era ignorante sobre a luta anticolonial em África, obviamente, também não era ignorante com relação à produção intelectual de gente como Aimé Césaire, Leopold Senghor e outros, e também, dado aquilo que Gustavo aponta, essa espécie de triangulação que vocês dois apontam, que aparece também com força no trabalho do Gustavo, entre África, Europa e Estados Unidos, com uma agenda internacional, quer dizer, essas pessoas estão circulando, estão se encontrando, estão discutindo, etc. Então, Walter, nesse sentido, eu queria ouvir um pouco mais, se você pode falar a respeito disso que você sugere, que não pode incorporar a contribuição dos intelectuais africanos que estão ali do outro lado do Atlântico, né, e que passa pelos fóruns internacionais, como o caso da Unesco, que é o que está financiando a pesquisa aqui no Brasil. No caso do Gustavo, eu gostei também bastante da sua fala, e a maneira como você apresenta uma agenda interna da Unesco, assim como o Walter havia feito, mas com esses sentidos do moderno, se eu entendo bem, das relações entre racismo, liberdade, racismo, democracia, dos dilemas, né, que vão aparecendo. Aparece um dilema americano, estadunidense, melhor dizendo, aparece no dilema brasileiro, que é a maneira como Florestan encerra a integração do negro na sociedade de classes. Enquanto não houver uma democracia racial, de fato, não haverá democracia, né, que é uma frase forte. E essa coisa da formação do homem moderno da Unesco, né? Formação do homem moderno, liberdade, paz internacional, liberdade com relação à questão de classe, quer dizer, o clima da Guerra Fria. Mas me chama a atenção isso, quer dizer, a discriminação racial como uma espécie de impeditivo da modernidade, né? Que se eu entendo um pouco da sua proposição. E a discriminação racial como impeditivo da modernidade parece pressupor que racismo e discriminação racial não convivem bem com sociedade de classes, com ordem social competitiva e etc. Mas convivem, né? Tanto que é o Brasil. E convivem, tanto também tem uma luta anticolonial em sociedades capitalistas do outro lado do Atlântico, ou na Ásia, etc. Então, se você puder falar um pouco mais sobre isso também, se você tem algum desenvolvimento a respeito disso, da equipe do Projeto Unesco aqui no Brasil. Enquanto isso, enquanto vocês desenvolvem, a gente aguarda os comentários do público que está nos ouvindo, nos assistindo. Quem quer começar? Eu posso começar. Ok. Ouvi atentamente aí a bela exposição do Gustavo, e eu acho que a gente tem vários pontos de concordância, de fato. Onde me parece que é possível a gente localizar uma distinção é na forma como o Florestan
e o próprio projeto Unesco, ou a Unesco, em última análise, ela está concebendo o negro barra africano. Né? Uma questão que me parece que está sendo colocada pelos intelectuais africanos é que a África tem história. E que, portanto, os africanos que foram escravizados, né, eles não perderam essa história de um dia por outro. Né? Tanto é que a gente vê no continente americano, hoje, o que a gente chama de formações quilombolas, palenques, cumbis, né? Há milhares, né? Que podem ser, inclusive, sinais aí de resistência, de sobrevivência, de luta por liberdade. Então, essa concepção, né, de que os africanos, né, e as populações nativas são homens fósseis, me parece que é o centro de uma possível distinção na forma como você concebe, né, a entrada na modernidade, com história ou sem história. Penso que o modelo que está sendo pensado, com vistas à entrada no mundo do trabalho livre, é um modelo que retira do negro a condição de sujeito. E é essa condição do sujeito que me parece que está, né, em jogo nesse momento. Os africanos reivindicando a existência de cultura e civilização que foram transportados para a diáspora, e o modelo que está orientando a reflexão para a construção ou para a reconstrução do mundo na segunda metade do século XX, a partir do projeto Unesco, é um modelo que concebe essas populações como sem história e que, portanto, a agência só pode vir a partir de um estímulo, né, que inscreva-os na modernidade. Então, penso que as tensões elas estão colocadas exatamente nessa concepção. Criar o eu moderno, né, para o negro, ou a entrada do negro se dá de uma forma racializada no interior do modelo. O que é uma forma racializada? É uma forma inferiorizada do ponto de vista da cultura e de agência. Esses dois textos que eu citei, né, são textos em que fica bastante que, por um lado, o Roger Bastide está formulando, né, a perspectiva de racismo dos anos 50, que para ele está associada, né, eu diria, de uma maneira rápida, ao papel desenvolvido pelo cristianismo, né, que formula uma série de imagens em relação a quem são os negros, né, e nessa formulação você percebe claramente que a inferioridade ela vem sendo construída ao longo do colonialismo, e no momento da integração do negro na sociedade de classe, você já tem, por um lado, uma imagem constituída de quem é esse negro sem história, por um lado, e essa imagem não permite você encontrar agência. Então, de onde tem que vir essa agência? Essa agência tem que vir de fora. Né? E essa inscrição tem que ser feita enquanto um sujeito coletivo, ou seja, o negro enquanto classe. E acho que a tensão dessa inscrição é que não se trata de você não considerar a modernização e a modernidade. Se trata de você observar como esses sujeitos entram no modelo explicativo, porque eles têm história, eles têm agência, e, portanto, né, eles não pensam o mundo da mesma forma, por exemplo, como os imigrantes, que é o grande contraste que o Florestan faz o tempo todo, e Bastide faz o tempo todo em termos de modelo de inserção do negro na sociedade de classe. Então, meu ponto é que, se você não considera a história pretérita desses povos africanos, desses inúmeros povos africanos que vieram para o Brasil, né,
mesmo quando você considera o modelo específico, e nisso eu acho que é importante ressaltar, o Florestan está pensando São Paulo, né? Então você está pensando um tipo de inscrição de um sujeito sem agência. E o que vai se verificar ao longo do tempo é que esses sujeitos têm agência, e não só têm agência, como têm uma ampla rede, né, para os critérios da época e pela ausência de recurso que a população negra tinha, que está, por exemplo, em sintonia, né, com movimentos oriundos dos intelectuais negros, como o seu próprio trabalho demonstra, né, professor Mário Medeiros? O seu próprio trabalho vai demonstrar que os negros paulistas estão em articulação com o movimento de negritude na França. Eles estão sabendo o que está acontecendo, eles estão em sintonia com o debate sobre o renascimento africano, a personalidade africana, ou como você queira, né? Esse é o primeiro ponto de discórdia. O segundo ponto de discórdia é que eu não acho que o modelo, né, proposto de integração na chave da modernidade, né, em que o sujeito negro não tem agência, ele pode ser um modelo exemplar para se pensar ação afirmativa. Eu acho que tanto no caso americano quanto no caso brasileiro, se a gente observa a constituição dos movimentos negros respectivos, você vai ver que a luta pela igualdade, e aí eu tenho concordância, é uma luta também pela ressignificação da sua existência e da sua posição enquanto sujeito. E não é uma luta tranquila, né? Quando a gente vê o histórico norte-americano, por exemplo, você tem milhares, né, de mortes durante esse processo de luta. E no caso do modelo brasileiro, né, eu vou perceber que a não integração, né, mas sim a iteração das formas racializadas de pensar o negro, né, vai gerar um movimento reivindicatório em que o primeiro passo desse movimento reivindicatório é criminalizar o racismo. Por quê? O racismo, eu não penso o racismo como estrutural, eu penso ele muito mais como rizomático. Ele está em todas as práticas da sociedade brasileira, inclusive na universidade. Então, desta forma, os modelos de enquadramento ou as várias reencarnações do negro que a gente pode observar nos modelos de explicação sobre essa experiência são modelos que partem desse pressuposto de que o negro, né, ele não tem história no sentido de cultura e civilização e tecnologia, se você quiser. Então, eu paro por aqui, porque eu acho que os pontos de distinção, ao meu ver, eles são pontos que dão ou não agência ao sujeito negro, né? É um modelo que não dá agência e é um modelo em que a agência é o que provoca, digamos, processos de mudança social. Por favor, Gustavo. Bom, eu não poderia concordar mais com o professor Walter. Foi a primeira vez que eu vi, assim, especialmente ao vivo, assim, uma pessoa dizer que o Florestan Fernandes não contempla a história do colonialismo, né, e a história de civilizações africanas ou mesmo afro-brasileiras na sua obra, né? É uma coisa observável, né, na obra dele, só que é a primeira vez que eu ouço alguém dizer assim, com todas as palavras, porque é isso, é uma limitação, acho que uma limitação da obra no sentido de que, no momento em que ele pensava, com a força dessa agenda intelectual e política também, né, nos anos 50 e 60, grande parte das agências internacionais,
dos diálogos intelectuais, né, travados pelo Florestan Fernandes, tinham um sentido, né, preponderante. Qual que era a aposta, né, da Unesco nos anos 50? Que as pessoas pudessem participar da sociedade de classe, né? Isso fica muito claro nas produções da Unesco, não só na produção dos cientistas sociais que escreveram, por exemplo, no Correio da Unesco, né, chamado Unesco Courrier, ou no Boletim de Ciências Sociais, International Social Science Bulletin, são várias produções, nos cartazes, a Unesco fazia transmissão radiofônica, né, era realmente a ideia das ideias viajando pelo mundo. A Unesco, né, nasceu com o propósito, com a aposta de que as ideias das ciências humanas e sociais viajassem pelo mundo. E nesse momento, a aposta política era a participação na sociedade de classes. Só que, como os trechos que eu separei, tentei mostrar, existiriam requisitos para essa participação de todos, universalista, na sociedade de classes. Existiam requisitos, que é a modernização, né? A modernização, inclusive de si, né? do seu próprio comportamento, a sua adequação a uma sociedade moderna, a uma sociedade inclusiva, mas na qual o indivíduo fosse funcional, né? Então, o indivíduo deveria ser funcional para essa sociedade, que faz a inclusão progressivamente, que faz a inclusão na medida em que novos incentivos, novas políticas fossem realizadas, né? Então, o Florestan Fernandes dialoga com esses caras, né, basicamente. Ele cita fartamente os sociólogos da Escola de Chicago, no projeto de pesquisa que ele escreveu, né, para Brancos e Negros em São Paulo, nos seus livros, né, ele cita fartamente essa Escola de Chicago e cita também o Myrdal. Myrdal esse que é muito criticado exatamente pelo que o professor Walter disse, né? A crítica ao Myrdal é a mesma crítica, ou em termos gerais, é uma crítica muito parecida com ao Florestan Fernandes, né? Ambos teriam desconsiderado a história, né, do colonialismo e das civilizações africanas, né, afro-americanas e afro-brasileiras, enfim, e teriam visto o negro dentro de uma espécie de patologia social, né? Vários autores, e entre eles se destacou o escritor Ralph Ellison, nos Estados Unidos, criticou Gunnar Myrdal. O livro dele, né, In American Dilemma, foi publicado em 44. O Ralph Ellison, que é um escritor negro, fez a crítica em 44. Só que a crítica só foi publicada, né, foi dada a lida, enfim, 20 anos depois. Então, a crítica saiu em 1964. Tá? E é esse sentido de que esses sociólogos e economistas, embora propusessem uma sociedade inclusiva, estavam desconsiderando a história negra, né, a história da cultura negra, dos movimentos, no sentido de eles próprios buscarem uma integração na sociedade, né, buscando ser gente, né, cidadãos. Então, quando a gente lê, né, a integração do negro na sociedade de classe, a gente fica com essa sensação, né, de que o Florestan Fernandes pensava formas, né, de integração, políticas de integração, maneiras de fazer a integração do negro, mas sem valorizar aquilo que os próprios negros fizeram, né, para essa chegada à modernidade, né? Então, assim, eu reitero o que o professor Walter disse nesse sentido, né? Existe uma limitação na obra, porque a coisa é mais complexa
né, do que o Florestan Fernandes disse, né, assim, do que nos termos pensados pelo Florestan. As relações raciais, né, entre brancos e negros na história do Brasil é mais complexa, né, e o colonialismo, por exemplo, não foi contemplado. Obrigado, Gustavo. A gente já tem uma pergunta aqui do público, para começar, feita pelo Christian Ribeiro para o Walter. Professor Walter, qual a característica do pensamento sociológico antirracista de Florestan que o senhor considera não devidamente valorizado pela academia brasileira hoje em dia? Né? Por enquanto, essa é a primeira pergunta que nós temos e continuo convidando o público a realizá-las. Né? E enquanto o Walter vai pensando, eu faço uma pergunta ao Gustavo, né, nessa direção. Você vislumbra nesse debate Florestan, Unesco, Myrdal, alguma hipótese mais detalhada das razões de ignorar a luta anticolonial, ignorar pensadores dessa luta anticolonial, uma história negra africana em Florestan, Gustavo? Walter? Então, a pergunta do Christian é uma pergunta que daria uns 3 cursos, eu acho, 1 ano e meio, a cada 6 meses, um tópico. E eu vou tentar dizer o seguinte: acho que o período em que Florestan está escrevendo, e quando ele cria essa ideia de dilema brasileiro, eles estão numa chave, né, progressista. Primeiro, isso precisa ficar muito claro, é uma chave extremamente progressista para a época, né, mas que, no entanto, a própria ideia de ciclo de relações raciais, que está no Parque, ela é limitada, porque ela parte do pressuposto, né, de que competição, adaptação, aculturação e integração são processos que se darão, né, inevitavelmente. E, após esse ciclo, você teria a possibilidade de pensar que os efeitos possíveis de uma estratificação com base na diferença racial seria uma patologia. Né? O que se vê, na verdade, é que esse modelo, embora ele seja um modelo que se possa considerar progressista, ao desconsiderar, né, a raça e o racismo como constitutivo, me parece, da experiência societária forjada pela modernidade, você tem um problema. E qual é o problema? O problema é que eles estão numa chave construtivista, por falta de um melhor termo, né, no sentido de pensar esse ciclo. Ou seja, a raça é uma construção social, portanto, ela é uma anomalia em qualquer processo social. Então, nós podemos pensar mais ou menos o seguinte: o modelo responde ao racismo científico, ao criticar o racismo científico, mas ao responder ao racismo científico, o modelo considera uma espécie de construtivismo em que a raça tende a desaparecer quando o ciclo de relações raciais estiver completo. Qual é o problema? O problema é que raça e racismo aparece nesse modelo como passível de ser superado pelas lógicas sociais no interior da modernidade. Qual é a limitação? A limitação é que a gente viu que o que aconteceu, o que vem acontecendo na modernidade, é o aprofundamento do racismo, não a diminuição do racismo. Então, a gente tem 2 saídas para pensar isso. Né? É que os negros e os africanos, de uma maneira geral, entraram para a história racializados, e você tem 2 processos de racialização assimétricos: a racialização do negro enquanto inferior e a racialização do branco enquanto superior. Então, me parece que o que está colocado é a gente entender o processo
social e teórico que se apoia a partir dessa perspectiva que não presta atenção nos processos de racialização pretérito. Então, me parece que a questão o antirracismo é só o início da conversa. O que se necessita é pensar numa chave antirracialização. O que eu tenho que fazer para desconstruir a racialização assimétrica do negro e do branco? Por que eu digo isso? Eu digo isso porque, mesmo a ação afirmativa, quando eu analiso os Estados Unidos, né, a ação afirmativa em que teve mobilidade ascensional do grupo negro, né, a racialização não desapareceu, as posições são racializadas. Né? Então, me parece que uma das chaves importantes, obviamente, é a educação. Mas o conteúdo histórico dessa educação, ele me parece que é racializado quando ele coloca a Europa e a América como centros, né, do desenvolvimento global. E talvez aí a gente tenha um problema com a forma como a gente conceitua a modernidade. Né? Isso é mais uma provocação, que talvez o termo modernidade ele seja um termo de apagamento da experiência dos outros. Né? Por exemplo, você pega uma socióloga como a Gurmin Banda, ela está criticando, inclusive, a ideia de modernidades plurais. Né? E ela está propondo uma Connected Sociology em que você pense as experiências daqueles povos que não são centrais no modelo de interpretação da modernidade, como paralela ou conectada, né, a isso que a gente chama de modernidade. Isso mudaria todo o modelo. É um pouco o meu entendimento do que me parece que está no debate. A ausência da condição de sujeito, né, dos negros, quando eles entram, né, no mercado de trabalho racializados, e os brancos racializados, eu acho que o Florestan até chega perto dessa formulação, mas ele está numa chave da modernidade em que você contrapõe tradição à modernidade, o tradicional ao moderno. E essa chave, me parece que é uma das críticas centrais dos intelectuais negros e africanos, de alguns intelectuais negros e africanos, desde a década de 50, pelo menos. Eu queria fazer mais uma provocação, e aí é para dialogar um pouco com o Gustavo, porque a própria ideia de Guerra Fria, nesse sentido, né, é uma ideia que é muito utilizada no Ocidente. Os cientistas sociais soviéticos não usam, ou não usavam a ideia de Guerra Fria. Vários intelectuais africanos também não usavam a Guerra Fria. É isso que eu chamo de como o modelo de interpretação, né, e a construção da história, ela tem também um referente étnico, cultural, imperial, né, que parece que tem que ser considerado nas avaliações de hoje. Né? Eu estou dizendo isso não a partir da minha perspectiva, eu estou estudando uma outra coisa, mas o fato de fazer parte desse comitê científico do volume 9, 10 e 11 da História Geral da África, eu tive acesso a acadêmicos não ocidentais que dizem, bom, mas o que é Guerra Fria? Guerra Fria é o nome dado pelos americanos, pelos europeus, a um momento de tensão do desenvolvimento, de um certo tipo de desenvolvimento do capitalismo. Então, Christian, eu acho que o problema não é antirracismo. O antirracismo é o início da conversa. O problema assim, é quais são os processos que nós estamos discutindo para desconstruir a racialização pretérita e evitar a racialização futura. Uma das chaves, eu acho que tanto eu como o Gustavo temos acordo nisso, é a educação.
E me parece que o movimento Black Lives Matter, eles foram direto ao alvo, quando eles estão dizendo, olha, essa iconografia colonial, né, ela reitera posições de sujeitos colonizados e hierarquizados do ponto de vista da superioridade, né, dos escravistas, por exemplo. Tudo bem, Mário? Vocês estão me escutando bem? Eu sim. Tudo ótimo, Walter. Obrigado. Gustavo, por gentileza. Claro. Então, falando ao professor Walter, inclusive, durante a Guerra Fria, muitos países africanos formaram o movimento de países não alinhados, né? Nem ao bloco socialista, nem ao bloco capitalista, enfim, né? Então, países não alinhados, né? Realmente é um referente, né? Assim, de história, né? Que precisa ser levado em consideração no sentido de uma história mais interna, né? No sentido assim de feita por quem entende, né? Da sua própria história. Então, isso é muito interessante, muito interessante. Agora, Mário, eu acho, a pergunta que você fez, eu acho que uma boa pesquisa poderia responder muito melhor do que eu. Acho que falta essa pesquisa, sabe? Assim, né? A historiografia ou a área de pensamento social, enfim, é uma boa pesquisa nesse sentido, assim, tentando ler o Florestan frente às outras leituras, né? De racismo, de relações sociais, né? Tentando fazer o debate mesmo entre interpretações diferentes, poderia trazer novas informações, com certeza, né? Agora, de novo, eu acho que tem a ver com as leituras do Florestan Fernandes, porque o professor Walter já disse, ele teve uma interpretação, né, dele mesmo, do ciclo de relações sociais do Robert Park. Essa teoria da modernização foi fundamental para o Florestan Fernandes, no sentido de ele ter encontrado elementos na sociedade brasileira, elementos culturais, né, sociais, que eram tradicionais, na ótica dele, em contraposição a elementos modernos. Inclusive, para ele, né, a cidade de São Paulo era uma exímia cidade moderna que estava caminhando para a modernidade, né, e era um ponto de referência para as outras cidades do Brasil, né, porque era uma cidade que se modernizava, e esse processo de modernização era um processo sério e deveria ser levado em conta no que se refere ao estudo das relações sociais. Né? Porque, de novo, é essa teoria que diz que a modernização, né, a industrialização das sociedades gera mudanças sociais, inclusive mudanças de estrutura. Né? Então, isso abala, né, as relações sociais. Então, o Myrdal, nos Estados Unidos, tem uma reflexão muito parecida com essa. E ele foi criticado por argumentar que a cultura negra, essa cultura afro-americana, teria sido formada em condições degradantes de escravidão e que, portanto, era uma cultura patológica. Ou seja, uma cultura negra disfuncional para a democracia. Né? E o Florestan Fernandes, embora não afirme com estas palavras, tem, sim, na integração do negro, um sentido de uma espécie de disfuncionalidade da cultura negra para a democracia moderna. Tá? Né? Uma vez no Vox Populi da TV Cultura, nos anos 70, perguntado sobre o tráfico transatlântico, né, ou mais especificamente africano para o Brasil, né, assim, em termos de contingente de escravizados, né, sobre a história da escravidão, especificamente, o Florestan Fernandes não soube, isso está, né, gravado, o Florestan Fernandes não soube
responder a pergunta do entrevistador, né, no sentido de quantos escravizados foram. Né, assim, me deu a impressão que ele não sabia exatamente, né, a história da escravidão. Né? Ele se concentrava na questão das desvantagens acumulativas, porque são essas desvantagens acumulativas, na tese desses modernistas, digamos assim, né, os caras que pensam uma passagem para a modernidade, né, são essas desvantagens acumulativas herdadas do passado e mantidas no presente que geram o racismo estrutural. Né? Então, a preocupação do Florestan Fernandes se dava em torno disso, né, de como uma estrutura historicamente construída, né, uma estrutura racista pode ser modificada a ponto de incluir, né, aqueles que foram uma vez excluídos, marginalizados. Né? Então, a leitura do Florestan Fernandes ela é funcional e estrutural nesse sentido. Né? Agora, eu acho que falta uma pesquisa, sim, que confrontasse o Florestan Fernandes com outras leituras feitas por historiadores, cientistas sociais africanos ou afro-brasileiros. Né? Esse diálogo, esse confronto ainda não foi feito, pelo que eu sei. Né? Mário, Oi. se não tiverem inscritos, eu queria trocar uma palavrazinha com o Gustavo. Pode sim. A gente já está caminhando mais ou menos para o final da nossa sessão aqui. Então eu peço que vocês troquem, batam essa bola, fazendo suas considerações finais e depois a gente encerra. Então, vai lá. Não temos ainda inscritos. Mas Não, primeiro eu queria parabenizar o Gustavo pela honestidade intelectual. Né? Ele me poupou citar várias passagens que eu coletei e tenho coletado para fazer esse contraponto que talvez vocês estejam anunciando. Né? Eu tenho feito um contraponto pensando o Florestan, né, em contraposição ao Du Bois, as respostas que cada um deles deram, né, ou deu a questão do racismo científico e como eles partiram para modelos de análises informados de uma maneira totalmente diferente. Né? E tem uma metáfora que é utilizada por vários pensadores negros, que é a metáfora da sombra. Né? Então, tanto o Florestan quanto o Du Bois utilizam a ideia de sombra. E sombra, para mim, é uma coisa assim, quando escapa ao modelo, quando o modelo não comporta uma explicação do que escapa ao modelo, você usa sombra, que a sombra é algo assim, bom, não tem como explicar isso. Né? Mas é interessante que, numa leitura, penso eu, mais atenta, o significado da sombra no Du Bois é a África, é o elemento não dito nos modelos de explicações sobre a presença do negro na América. Então, o Du Bois ele cobra a presença do negro, ou do elemento africano, na formação, na construção das sociedades enquanto agente ativo. A sombra para o Florestan Fernandes é o passado escravista. É o passado que limita a possibilidade de você entender o negro enquanto sujeito, né, que está ali na lida e na luta, né, pela abolição. Então, ou seja, o modelo não pode comportar sequer uma explicação de que, mesmo em São Paulo, havia diferenciação interna ao grupo negro, né, e havia, se você quiser construir uma tipologia de agência, a gente vai encontrar grupos intelectuais, ativistas negros organizados que iam numa outra direção. Então, é um pouco essa distinção que eu gostaria de
de colocar, é algo que eu tenho perseguido para verificar como é que... Não é que o Joe Boys resolveu o problema, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é possível você contrastar, né, os desdobramentos analíticos, né, desses modelos, inclusive com base na empiria. Mas foi muito interessante ouvi-lo. Eu que agradeço, Walter, também deliciei aqui com a fala dele, aprendi bastante, assim, acho que o Walter tem muita razão no que diz, é preciso, né, um novo olhar sobre esses modelos de interpretação, né? O Florestan Fernandes é um modelo entre outros, né? E o Dubois, nos Estados Unidos, teve uma contribuição muito grande, não só acadêmica, digamos assim, né? Como a Escola de Atlanta, né? Mas uma contribuição política, com movimento social, né? Formado, institucionalizado, e tudo mais. Então, é preciso entender que essas ideias, elas circulam, né, internacionalmente. Então, elas viajam e os autores estão em contato, né, uns com os outros. E no que se refere ao Florestan Fernandes, né, para fechar aqui, embora exista essa limitação do pensamento dele, né, que hoje, não só hoje, mas está mais clara, né, assim, está mais clara, inclusive está mais claro que é preciso fazer novas pesquisas, lançar um novo olhar sobre o Florestan Fernandes, né, cotejando com outras fontes de interpretação, mas também é preciso reconhecer que nos anos 50 e 60, essa aposta na modernidade, como o professor Walter falou, era uma aposta progressista, era uma aposta tida como a que poderia dar uma contribuição, não só acadêmica como política, né, para a questão da exclusão social, né? Então, o Florestan, a gente não pode lançar um olhar exatamente anacrônico sobre o Florestan Fernandes, né? Assim, naquele momento, né, nos anos 60, por exemplo, a integração do negro de classes se dá num confronto muito grande com Gilberto Freire, né? Então, e a crítica, só um aspecto, né, da integração, a crítica a esse ideal de democracia racial, que foi muito apropriado pelos governos, sobretudo durante a ditadura militar, né, o Florestan Fernandes fazia a crítica à democracia racial, a esse ideal que, para os governos, era tido como realidade, né, assim, só para governos que não queriam discutir a questão racial. Então, a abertura de espaço, né, para discussão sobre a questão racial, eu acho que é um ganho, né, dessa agenda de pesquisa do Florestan, né, a crítica a um pensamento mais conservador que foi apropriado por governos. Eu acho que essa crítica é importante também ser ressaltada. Mário, eu vou responder a pergunta aqui, não? No chat? Infelizmente, nós não temos mais tempo. Vamos deixar essa última pergunta por uma próxima sessão. Eu quero agradecer o convite, quer dizer, quero agradecer a presença de vocês que nos assistiram até aqui, até agora. Agradecer ao Walter Silvério e ao Gustavo Mesquita pelas exposições que fizeram, né, foram muito boas, né. Convidar os nossos colegas que estão assistindo para a continuidade do Fórum Permanente Florestan Fernandes, que ainda tem 2 sessões, 2 mesas. A mesa de amanhã, que também começa às 4 horas da tarde, ela tem como título Protesto, Protagonismo Negro e a Obra de Florestan, com os convidados a professora Edilza Sotero, da Federal da Bahia, o Rafael Trapp, da Federal do Sul da Bahia, e o escritor Oswaldo Camargo,
para fazerem suas apresentações. Também quero agradecer à equipe dos fóruns permanentes e à equipe da Secretaria de Eventos aqui da Unicamp, do IFCH Unicamp. Então, muito obrigado a todas e todos que nos assistiram, obrigado, Walter, obrigado, Gustavo, e até amanhã, até a próxima sessão. Obrigado a todos e obrigado, todas. Obrigado, boa tarde, obrigado.